Vamos começar. Por favor, Cris e Cadu, em que casal vocês votam e por quê? Nossa estratégia hoje vai ser por nosso saldo, né? A gente estava pensando... Porque a gente ainda não tem nenhum embate pessoal com ninguém. Inclusive, nós estamos nos dando melhor com todos os casais, então está ficando bem difícil para a gente. E a gente acha que, nesse momento... É um voto exclusivamente estratégico por quem está acima da gente. E o casal que está exatamente acima da gente é a Silvia e o André. Silvia e André. É. A Silvia ficou na pose. Quer falar, Silvia? Sem Gostei. nenhum outro motivo. Tá certo. Vidinha, quer falar? Não. Ah, ele já sabe que o Vidinha é ele mesmo. Tá certo. Não querem comentar. Cris, você quer falar mais alguma coisinha? Desculpa. Não, é o que eu falei já, nós não temos embate com ninguém, então no momento a gente vai preferir ir por essa estratégia. Essa semana seria isso, né? Semana que vem pode ser outra, não sei. Então tá certo, Silvia e André, um voto. Maravilha, vamos seguir nossa votação. Outro casal que tem que pensar bem neste voto é a hora e a vez de Emily e Everton. Casal em quem vocês votam e por quê? Boa noite, meu povo. O nosso voto vai na Cris e no Cadu. Nós temos dois motivos para pontuá-los. Semana passada, isso não é referente ao voto, é referente à justificativa e eu já conversei com a Cris, mas na semana passada ela pontuou algumas inverdades referente ao Everton e que não se trata de jogo, se trata da pessoa e a única pessoa que pode ditar alguma coisa referente à pessoa e ao nosso relacionamento sou eu e ele que vive esse relacionamento. Então, independente se é ou se não é a opinião dela, eu discordo. E o segundo motivo que a gente pontua eles hoje é porque quando a gente voltou do quebra, eu tive uma conversa com Bia e Gui e nós estávamos falando relacionado ao jogo lá embaixo e que eles iam pontuar a gente e posteriormente a Bia falou pra mim que ela tinha comentado com algumas pessoas que ela não tinha gostado da minha conduta, gostado assim, ela e outras pessoas analisaram a minha resposta durante a justificativa da Cris, enquanto eu estava falando e ela me interrompeu. E ela estava falando comigo sobre isso e eu comecei a explicar pra ela, o Cadu estava próximo, mas naquele momento estava nós quatro e o Cadu. E a Cris entrou, ela não sabia do que nós estávamos falando e ela entrou na conversa sem ser chamada e questionando o porquê que nós havíamos trazido novamente essa pauta. E a hora que eu tentei explicar para ela, ela não me deu abertura, ela não permitiu que eu pontuasse o motivo pelo qual eu estava falando daquilo. E depois de muito tempo, a Bia conseguiu explicar para ela. Então, assim, aqui na casa tem muita questão de respeito. Eu respeito todas as pessoas. Pontuaram muito isso sobre eu ter falado um pouco mais alto no momento em que ela me interrompeu. E naquela forma que eu agi com ela, eu não vou mentir para vocês que eu ia agir com qualquer outra pessoa, porque isso acontece com todas as pessoas. Então, se o respeito ele deve partir do mais novo para o mais velho, ele tem que partir do mais velho para o mais novo e o respeito ele tem que ser igualitário. Então é por isso que hoje o meu voto é Cris e Cadu. Bem explicadinho o casal. Everton quer falar alguma coisa? Porque a Emily explicou nos mínimos detalhes mesmo. É isso aí. Eu acho que não tem muito o que falar. A gente ficou realmente, eu em particular, fiquei realmente muito em dúvida sobre o critério exato que ela usou na votação, em ter falado que eu sou um homem agressivo, em ter falado que ela não gostaria que a filha dela tivesse um relacionamento com um homem como eu, para Emily ficar um pouco mais atenta. Ela me colocou num lugar que eu não estou. Aqui, outros homens tiveram embates aqui com mulheres também, mas ninguém foi taxado como um homem agressivo. Então, eu não sei para ela qual é o critério seletivo ou de perfil que faz ela dizer isso a mim. Mas então vamos ouvir, Everton, aproveitar, porque como a gente viu tudo aqui, obviamente, a Emily explicou e você deixou aí, então vou deixar a Cris explicar. A Cris quer explicar aí, primeiro voto que Cris e Cadu recebem na DR, então, por favor. Em primeiro lugar, eu respeito o voto deles, mas não concordo. Em segundo lugar, eu não chamei ele de agressivo em nenhum momento, só voltar a fita que vai ver que não tem essa palavra, eu não falei agressivo. Eu não falei que ela faltou respeito comigo, ela pode faltar respeito com quem ela quiser, ela pode falar o que ela quiser. O que eu achei foi que, pela relação que nós tínhamos, eu não esperava que ela me interrompesse daquela maneira, foram as palavras que ela usou. Em nenhum momento eu falei de idade, eu concordo que a gente tem que respeitar, independente da idade. Não concordo com essas falas que eles falaram, que eu disse isso ou disse aquilo. Enfim, mas eu acho que isso tudo está gravado, o público viu e eu tenho consciência tranquila, não mudo minha opinião do que eu falei naquele dia. Foi tudo que eu estava sentindo,
Tudo que eu senti naquele momento. Não gostei da maneira que ele falou com a Rayane, mas poderia ser com qualquer outra mulher. E foi uma coisa que eu estava presente e assisti. As outras eu não estava presente para dar a minha opinião. E por isso que eu pontuei isso. Me desculpe se o carinho que eu tive por você não foi recíproco. E é só isso que eu tenho para falar. Beleza. Muito bem, a gente segue agora para Thalíria e Pessina. Em que casal vocês votam e por quê? Boa noite, Rafa. Boa noite, Felipe. Hoje o nosso voto vai na Nath no Wake. Não temos muitas opções de votos. Eles já votaram na gente, já colocaram na sala. E no Quebra Power comentaram que não gosta do jeito que eu respondo o meu deboche. E é isso. Quer falar alguma coisa? Isso, a gente está com poucas opções de voto também, né? E o voto vai neles. Querem comentar? Eike e Nath. Não, entendo o voto. A gente realmente pontuou tudo que ela falou. E eu acho que eles são um adversário aqui pra gente. Eles vetaram a gente da prova dos casais. Por isso que eu tomei essa iniciativa de colocá-los lá no Quebra Power. E é sobre isso, vamos pra cima e tá tudo certo. Muito bem, então a gente segue a nossa votação, segue a DR de hoje com Bia e Gui, mais um casal que está aí nos banquinhos. Voto importante para vocês. Em quem e por quê? Boa noite. Boa noite mais uma vez. Nosso voto vai na Carol e no Radamés por tudo que aconteceu no Quebra Power. A gente chamou eles com respeito e sem querer qualquer tipo de confronto, qualquer coisa, mas acabou acontecendo. E com essa justificativa, você quer falar alguma coisa? E foi isso. A gente chamou eles de uma forma respeitosa, dizendo que não tinha nada contra eles, não tinha nada de embate, e acabou se transformando numa situação bem desagradável. E é só isso mesmo, nosso voto por coerência da semana, na Carol e no Radamés. E aí, Carol e Radamés, um tempinho para vocês falarem aí sobre esse voto. Não, sobre o voto deles a gente já esperava, porque realmente no Quebra Power, na dinâmica que você tinha que apontar um casal biscoiteiro, eles não chamaram. E uma das justificativas que o Gui deu foi que ele não gostou da minha atitude. Da minha reação perante a... Não foi? Não, foi sobre a sua fala, individualizada. Então, você não gostou da minha fala, da reação que eu tive aqui na sala na quarta-feira passada, perante um momento que um homem estava sendo segurado por 4 pessoas, que se não tivesse sido segurado, ele estava agredindo a minha esposa, agrediu, humilhou a minha esposa, xingou, e você se preocupou com a minha fala. A gente falou que isso, sério? Eu acho que você, já que você se preocupou com a minha fala, eu vou repetir o que eu falei lá embaixo. Eu gostaria de saber de você, Gui, o que você achou, por que eu tive aquela reação. Aproveita agora que nós estamos ao vivo aqui para todo o Brasil e fala o que você achou daquela cena que aconteceu aqui. Primeiramente, eu chamei vocês lá no... Primeiramente, eu chamei vocês no Quebra Power, dando a justificativa que eu não gostava do jeito como a Carol se comportava diante de embates, que ela sempre queria ser a última a falar, sempre com um tom de voz alto, e ela confirmou tudo isso lá no nosso embate que a gente teve no Quebra Power, que ela distorceu o que eu falei, diretamente o que eu falei da minha boca, ela distorceu contra mim, ela assumiu que a opinião dela tem que ser a última, ela assumiu que ela tem que ser a última a falar. E eu só dei uma... Sim, eu falei isso, só que vocês usaram e deram ênfase a uma fala individualizada. E eu falei, onde a gente discordou, Gui. Posso falar? Eu vou deixar vocês falarem por último. Foi onde a gente discordou, Gui. E eu apontei. Calma, Carol, eu tô falando. Você vai falar por último, Carol. Você já falou, pra alimentar o seu ego. Calma, você vai falar por último. Não precisa justificar meu ego, não, mas eu tô falando. Gui, deixa eu terminar aqui, Gui. Você já deu sua justificativa e a gente que tá Você já deu a sua justificativa. A única que eu não aceitei foi essa. Você foi infeliz na sua fala. Radamés, eu pedi pra você falar. Radamés, eu foi infeliz na sua fala. Você não pediu pra eu falar, Radamés. O quê? Falar sobre o quê? Ele perguntou sobre o fato que aconteceu aqui. Eu tô perguntando. Você questionou a minha reação. Eu gostaria de saber de você. E eu tô tentando te explicar. Você tá falando de... Eu tô tentando te explicar. Gui, quando ele passa a fala pra você já vai ser a última a falar, calma. Não, eu queria saber, Gui. Eu tô tentando responder o seu marido, espera. Toda ação tem uma reação. Por que eu reagi daquele jeito? Então pronto. Calma, eu tô tentando. Se fosse pra você pontuar qualquer coisa em relação ao acontecido quarta-feira, que não fosse a nossa reação. Gui, você foi infeliz. Você foi infeliz na sua fala e ponto final, Gui. Não, infeliz foi você. Você foi infeliz, Gui. O teu comentário foi infeliz, Gui. Eu não consigo falar, continue. Você já falou. Então já vamos passar pro próximo voto. Depois vocês conversam mais. Então vamos lá, agora...
que a gente não concordou com a situação várias vezes. E Meu vocês Deus do céu, realmente... é impossível conversar com você, Radamés. Impossível conversar com você. Ele perguntou qual era a sua opinião em E eu relação tô à tentando atitude dar que minha ele teve. opinião, Não, vocês me falando de cortaram falar, no meio. de ser a última a falar. Eu tô pedindo pra você falar sobre o que aconteceu aqui, o que você acha. O que você quer Bom, falar? pessoal, a gente vai seguir aqui, porque todo mundo tem que votar. Por favor, Silvia e André, depois vocês conversam aí. Silvia e André, em que vocês votam e por quê? O meu voto vai ser da Cris e no Cadu, porque eles acabaram de votar na gente, já votaram outras vezes, e é sobre isso. Então tá certo. Agora 2 votos para Cris e Cadu. Quer falar alguma coisa, Cadu? Concordo. Cris? Concorda? Concordo. Aceita. Acha que tá justo? Tá justo. Chumbo trocado. Então, beleza. Vamos Então seguir. tá. Então vamos seguir o nosso baile aqui, seguindo o baile da DR com Nath e Eike. Em quem vocês votam, casal, e por quê? Bom, a gente vai votar num casal que já votou na gente 2 vezes. A gente já teve um embate direto aqui dentro também. E é o casal que a gente menos fala na casa, Carol e Radamés. Muito bem, mais um voto aí, Carol e Radamés. Na matemática de vocês, esse voto estava na conta? Surpreendeu? Como é que foi? Não, a gente estava mais ou menos. A gente sentiu que no quebra-pau ele saiu um pouco do foco da gente. A gente achou que pudesse, de repente, eles irem em outra pessoa hoje para realmente sair, né, um pouco de mirar na gente, mas era possível que isso acontecesse. Pronto. Então, sem surpresa, não quer falar nada. Não, sem surpresa. Tá Então bom. vamos lá, por favor, Rayane e Victor. Voto de vocês e justificativa, por favor. Hoje não temos muito o que fazer. Já ficou nítido aí para quem está assistindo que tem grupos aqui, né? Do grupo do lado de lá, temos pessoas que a gente conhece, que a gente se gosta. E a única opção hoje, tendo na DR e como é que chama isso? Imune, enfim, não tem quem a gente ir. Então, o nosso voto hoje vai no Anthony e na Aninha. Muito bem, primeiro voto então para Anthony e Ana Paula, que podem aproveitar aí e fazer a réplica. Bom, esse voto a gente já esperava, né? Como a própria Rayane falou, ela intitulou que tem grupos aqui dentro da casa e ela protege o grupo dela e veio votar na gente. A gente já votou neles. E tá tudo bem, faz parte. Enquanto nós estivermos aqui na casa, seremos opções de voto dela. Tá legal, deixa eu só dar uma repassadinha então, para quem ainda não votou, ficar por dentro da votação, né? Adriana e Domi estão imunes, com 1 voto Ana Paula e Anthony, com 2 Carol e Radamés, também tem 2 Cris e Cadu, Nath e Eike 1, Silvia e André 1, e quem vota agora é o mesmo casal, segue aí falando, Ana Paula e Anthony, quem vocês votam e por quê? Boa noite, Brasil, boa noite, Felipe, boa noite, Rafa e família. Não é surpresa para ninguém, o nosso voto de hoje é pro Radamés e para Carol. Foi o embate mais quente da semana, no último Quebra Power. Vou pontuar algumas coisas que eu não gostei. Na hora que a gente estava falando, tentando falar lá no nosso momento, a gente foi interrompido muitas vezes. E com isso já me gerou um gatilho, porque eu quero falar, não consigo, quero falar, não consigo. E foi alguns apontamentos, afrontamentos, falou do meu jeito, que não suporta o meu jeito de ser, e consequentemente a minha personalidade nem a minha essência. E tudo bem. E para finalizar, né, foi o que mais me chateou foi a situação que eu tive uma crise de ansiedade, ficou bem nítido para todos, era uma coisa que eu não queria passar aqui no programa, mas não teve jeito. E eu acabei, estava chorando, e o momento que eu mais precisei, que eu pedi calma para eles, para não falar mais nada, a Carol ficou me insultando, o Radamés também. Eu? Sim, vocês ficaram me insultando, rindo de mim, me chamando de VTZera, e é um assunto muito delicado para mim, porque eu convivo com isso há mais de 15 anos. E eu só queria que eles ficassem calados enquanto eu estava lá, no meu momento de fala e no meu momento que eu estava chorando. Então, assim, eu fui desrespeitada por uma mulher e por um homem também. Então, o motivo de voto hoje vai ser esse. Tá.
E agora eu vou jogar de volta então pra, ó, Carol, agora é a vez que Carol e Radamés falarem, tá? É vocês agora, fala de vocês aí pra gente dividir bonitinho. Falar de desrespeito de homem com mulher aqui. Não, é impressionante. Essa é a... Vocês são muito hipócritas, muito. Bom, Felipe, assim, falar sobre deixar falar é só ver o que fazem com a gente a todo momento que a gente tenta falar e ninguém deixa. E quando a gente está discutindo com um casal, vem os outros 2, 3 casais ali, cão de guarda, falar em cima, peitar, enfrentar. Então, assim, a gente vem enfrentando isso há semanas de não conseguir falar. E toda vez que eles têm o momento da fala inicial, eles falam. Só que eles querem falar para sempre. Eu não vou deixar a pessoa ficar alimentando uma mentira toda e vou ficar quieta escutando toda a versãozinha distorcida e mentirosa que eles estão falando. Então, assim, ela vai justificar agora a crise de ansiedade. Então, assim, ela já chega descontrolada em vários momentos no programa. Como, por exemplo, na volta da prova dos casais. Então, assim, e eu não falei nada. Ela que já chega no descontrole dela. Então, assim, eu não tenho culpa se ela não consegue ter um controle emocional. Ela inicia um embate, levanta e aponta várias coisas, mas na hora de escutar a justificativa, não tem emocional para aguentar. Então, eu não tenho culpa. Bom, a atitude juvenil que a Carol tanto condena começou a provocação, mandando beijinho, não, fazendo isso foi no final. assim. Eu tô isso foi falando. no final. Beijo no começo. Isso foi no final. Isso, é só voltar a fita. Beijinho, Você falou que beijinho, ela a falou de juvenil. Eu tô essência. falando, Carol, de novo. O jeito da minha mulher é o jeito que ela quiser ser. E eu não sou obrigada a gostar. E a gente não estamos Então pronto. A gente também. O apontamento é pra isso. Eu não sou obrigada a gostar. Bequiseira. Desonesta. E A foi. pessoa que não pratica honestidade é desonesta. A pessoa que tenta burlar uma regra é desonesta. Qual é o nome que a gente daria pra isso, Felipe? Alguém que tenta burlar uma regra. E não é honesto. É desonesto. Se dói, não posso fazer nada. Então. Donos da verdade. Tá. Então, beleza. Carol e Radamés já podem aproveitar e dar o voto de vocês. Você quer falar? O nosso... Não, nem tem o que falar. Hoje o nosso voto seria para a Domini e Adriana, sem sombra de dúvidas, por tudo que aconteceu aqui na semana passada, mas estão imunes. Você consegue me passar de novo? Vocês falaram que Nath Eike está com um voto lá. só? Ana Paula e Anthony, 1 voto. Carol e Radamés, 3 votos. Cris e Cadu, 2 votos. Nath Eike, 1 voto. Silvia e André, 1 voto. Os demais ou já estão na DR ou não tem voto. Cris e Cadu? Não vai adiantar, não. Não vai adiantar, não. Vai, vota neles. Eu vou, de repente, me colocar na DR aqui, mas não... Pra não votar na Cris e no A gente não Cadu. consegue votar nesse casal. E seria incoerência da nossa parte. Eu vou votar em Anthony e Ana Paula, porque realmente a gente... Assim mesmo. Tá bom, gente. A gente não concorda com nada desse casal. E depois falar que nós somos debochados. Que aí, ela debocha desde o primeiro dia do programa. Você é o quê? Quem são superiores? Você que se acha superior, Anthony. Tá bom. A gente não é nada, filho. Obrigado pelo voto, humildemente. Então é isso, obrigada, Rafa. A gente devolve isso. o voto para eles, mesmo sabendo que na matemática agora automaticamente a gente pode estar na DR, mas não seria coerente da nossa parte votar na Cris e no Cadu, porque a gente não tem embate nenhum com eles. A gente também votaria Cris e Cadu, acho que falta a Domini e a Adriana votar. Não vai fechar a conta. Não ia fechar a conta. E aí a gente prefere jogar limpo, ser honesto e ser coerente. Então, segundo voto, Ana Paula e Anthony, vocês têm um tempinho de réplica se quiserem. Não, Então, a gente não quer replicar não, Rafa e Felipe. Enquanto a gente estiver aqui, nós iremos realmente incomodar com o nosso jeito. Estou falando para todo o Brasil. Nós temos essa essência, esse jeito mesmo de um casal intenso, um casal que se ama, viemos para nos entregar no jogo. Enquanto nós estivermos aqui, nós realmente iremos incomodar e tomar os mesmos votos. Faz parte do jogo. Então é isso, seguiremos na nossa reta e só o público pode julgar a gente. Isso aí, só não joga na crise de ansiedade. Isso é brincadeira, Radamés. Só não dá Radamés. Isso não é piada não, Radamés. Isso não é brincadeira não. Olha pra mim. Isso não é piada não. Eu tenho, mas não fique fazendo VT em cima disso, não. VT? Tá bom, Brasil. Aqui, negócio de crise de ansiedade com Felipe, descontrole, desonestidade, não tem nada a eu tenho ver. um diagnóstico há muitos anos. Eu Carol também tem. Então você tinha que ter sororidade, empatia e respeito. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá bom,
entender. não quero nem olhar pra cara desses Eu dois. sei quando é VT. Tá bom, e gente. quando é de mentira, Vocês quando são é os de médicos verdade. agora, dando a verdade. Não, É a que não gente tem é nada a inteligente, ver, é não tem nada a diferente. ver. Crise de ansiedade, ou você é desonesto, Você já ou você é chega, agressivo. você já chega desequilibrado Tá nos bom. lugares Chama a aí. mulher de agressivo. Não tem Chama. nada a ver. Chama. Tem nada a ver. Chama a mulher de agressivo. Você, Ué, olha aí, por quê? cara. Você- Mulher não pode Ei, ser agressiva? ei. Depende do comportamento dela. Não Ué. responde. Não responde. Foi? Foi. Tá. Foi. Boa. Adriana e Domini, falta o voto de vocês. Em quem vocês votam e por quê, por favor? Com licença, Felipe. Antes de votar, eu preciso pedir desculpa para Carol. Eu pedi para ela para fazer isso ao vivo, porque eu a ofendi ao vivo para milhões de pessoas. E eu não penso nada daquilo que eu pronunciei dela. Falei para o Radamés, do contrário, ela é uma mulher muito forte. Eu aprendi que quando a gente encontra um faixa preta, a gente tem que reverenciar, e ela é a minha maior professora aqui dentro. Eu também queria falar com a sua mulher, que se dirigiu a semana passada a esse fato. E falando com a Rafa, eu falo com todas as mulheres que estão aqui dentro e com as que estiveram, a Maria Odete, a Francine, a Giovana e a Gi Prado. Hoje é 28 de maio, é dia de uma mulher muito importante para mim, minha irmã mais velha. Em nome delas, Rafa, eu te peço desculpa pelo que aconteceu, porque todos os homens, nós estamos atentos ao que está acontecendo e em nenhum momento a integridade física delas estiveram em perigo e pode contar comigo a todo momento, tá bom? Para votar, eu vou passar para a Adriana. Peraí, Domini, antes dela votar, então, só pra concluir, eu acho que, cara, vocês sabem que aqui a gente tá aqui como mediadores desse jogo, mas você fez a coisa certa, Domini, tá? Eu acho que era a hora e a vez de fazer isso. E agora a gente vai pra votação, então, Adriana, por favor, pode fazer seu voto. Bom, o meu voto não tem como tirar o foco, não temos problemas com ninguém, apesar de não concordar com o jogo da maioria das pessoas. Nós não concordamos e tivemos um embate com a Carol e o Radamés. Seria coerente mudar o foco deles se eu tivesse visto alguma mudança de atitude deles e do comportamento deles durante o jogo, mas para mim continua da mesma forma. Eles agem de uma forma aqui dentro durante 16 horas, porque às 8 dentro do quarto eu não vejo, e ao vivo eles fazem outras cenas para o público, e isso me incomoda demais. A gente é honesto, a gente é sincero. Meu marido explodiu semana passada e isso não representa 52 anos de vida dele. Inclusive, por 2 momentos, ele separou briga aqui para proteger 2 mulheres. Ele tirou o Eike da briga porque estava brigando com uma mulher. Ele tirou o Neguinho da briga porque estava brigando com uma mulher que era a Rayane. Então, a nossa conduta aqui dentro é para isso. E os 4 homens que estavam segurando ele não era para agredir a sua mulher, eu estou falando. Nada, gente. Não era para agredir a sua mulher, porque em nenhum momento lá fora, em 52 anos de vida, e nem aqui dentro ele ia fazer isso, você pode ficar tranquila. As palavras não foi o que que ele... pareceu, me desculpe. Não foi o que ninguém pareceu. na casa, A gente estava inclusive. segurando ele para ele não falar mais, porque a gente viu que ele descontrolou e saiu de si, ele não estava nem vendo quem eu era. Bom, voltando ao jogo, a gente não concorda com as atitudes deles aqui dentro, né? Fazem cena no ao vivo, quando não tem justificativa para falar ao vivo, levantam assuntos polêmicos para ganhar voto de nichos específicos da sociedade. E a gente não concorda também com isso. No embate com a Carol, você chamou ela de linda e mandou beijinho no início do Quebra-Pau, está gravado. No final. Foi no início. Foi o último apontado. Quando a Carol... Quando a Ana Paula chegou no negócio, que o Anthony falou, minha mulher é maravilhosa, você começou a chamar beijinho. Vamos falar da Eu gente aqui, cutuquei o Adriana. Dom. Não, mas eu tô te contando, eu tô falando, justificando meu voto pelas atitudes que eu não concordo com vocês. A gente também não concorda com um monte de atitude de vocês, pronto, Adriana. tá Inclusive, bom, o mas é pedido minha de vez de desculpa. falar. A hora Deixa da ela terminar. réplica você Vai, fala. deixa ela terminar. Então, esse tipo de atitude que eu não gosto, de você ter usado o Everton e a Emily em semana retrasada, Nós usamos. 2 dias para poder jogar eles contra nós e quase caíram em votar em nós. Passou a DR, você sumiu da vida deles e nem bom dia vocês falaram. E depois de 5 dias, justificou que vocês afastaram deles porque eles se aproximaram de nós. Tá bom. Mas durante 5 dias vocês não falaram nem bom dia. Tá bom, então. Isso pra mim é usar
para subir de escada. Deixa ela Nós terminar, não deixa ela concordamos terminar. Tá. com nada disso. Deixa eu esperar ela acabar. 45 dias demonstrando aqui dentro honestidade, sinceridade, ajudando todo mundo da casa. Num momento explodido, provocado 30 dias por vocês, que ele não conseguiu segurar, ele fez uma cagada, se sentiu culpado e corrigiu. Mas vocês não consertam nada que vocês fazem. Então, o meu voto hoje é para vocês. Tá bom, então vamos lá. Deixa eu começar por Vamos lá. Emily e Everton. A partir do momento que um rapaz de quase 40 anos, pai de 3 filhos, pinta o cabelo, faz o que quer, e um outro cara vem nele e pergunta pra ele assim, você pintou o cabelo mesmo ou alguém te induziu? Botou a pulga atrás da orelha. Botou uma pulga atrás da orelha, querendo que alguém tava manipulando ele. Então, se fosse o Everton naquele momento, eu falei, pô, Dominic, tu tá de sacanagem? Achando que eu, quase 40 anos, pai de 3 filhos, alguém aqui dentro vai me manipular. Então, quem tentou levantar alguma coisa aqui foi ele. Nós. Sobre a Carol, dele falar que não acha nada disso da Carol, foi a terceira vez que ele desrespeita a Carol aqui dentro. No primeiro desentendimento lá, ele falou que a Carol era uma mulher chata do caralho. Depois, ele comparou e tentou desmerecer e diminuir a Carol perante ao meu outro relacionamento. Ele tentou comparar a Carol com essa... Pode falar, falou que não sabe como largou uma gostosa como a ex dele pra ficar com uma merda. Então, assim, desrespeitou a Carol nesse momento e desrespeitou aqui agora. Então, é difícil acreditar que ele não acha tudo aquilo que ele proferiu de mim. Carol. Então, ainda mais ela falando agora que já estava 30 dias segurando, enfim. Né? Até porque a minha conversa com o Domini lá na piscina, a gente volta lá atrás, ela não teve intuito nenhum de briga, tanto que a minha fala com ele sempre foi num tom de voz baixo. A própria Adriana passava a mão no marido falando assim, amor, calma, ela tá falando numa boa. Então, assim, o Brasil, inclusive, já viu isso, a gente já foi para teoricamente, esse julgamento. Eles vão continuar tentando distorcer essa história. Nós não usamos Everton, a gente teve uma preocupação com o Everton. Quando o Everton até falou que se fosse preciso votar para ele se posicionar, nós dissemos, não precisa. Não precisa. Então a gente não tentou colocar ninguém contra ninguém. A diferença do jogo deles pro nosso é que eles vão tentando colocar a casa toda contra a gente. A gente não foi contar a nossa versão pra ninguém. O próprio Everton falou pra ele assim, Domini, por que tá me falando isso? Tu viu alguma coisa que eu não vi? E o Domini falou assim, não. Então pra que tá falando isso pra mim? Então assim, agora, Rafa, a gente tá falando isso... A gente entendeu. Vocês podem indo pro banquinho podem ir falando, mas vamos lá pra gente acelerar. Então assim, eu acho engraçado, ela vem falar que ela não concorda com o meu jogo, sendo que desde o episódio que eu tive ali, que eu tentei conversar com o Domini numa boa... Falando pra ele que era uma pauta que não havia necessidade. Você mesmo, Eras e a Gi tava falou... lá e você mesma viu que eu tava falando uma boa. Você que virou o joguinho depois. Você enfim, o problema de vocês agora é nossa. Peraí, que a fala agora é nossa. Até amanhã, tá? Você também falou até amanhã. Você falou 3 horas aí também. Rodrigo, Radamés, Carol, é que esse papo a gente já teve... Eu entendo que ele ainda tem um rancor, ele vai crescendo dentro da casa. Eu entendo como isso é com vocês. Felipe, é perigoso demais. Mas é que a gente precisa seguir agora, galera. Felipe, é porque é perigoso demais quando a pessoa tá dizendo que eu tô usando uma pauta pra me promover. A minha intenção era justamente não levantar tipo de nós somos errados porque a gente não vai lá. Você foi lá no quebra-pau falar de mulheres oprimidas que não tinha nada a ver e começou a discursar sobre mulheres oprimidas. A gente precisa seguir, tá? Depois vocês conversam mais, a gente precisa seguir aqui a nossa... Tá bom, Adriano. A gente precisa votar. Já acabou, inclusive, a votação. 4 votos, Carol e Radamés. DR pra vocês, Everton e Emily, Gui e Bia. Mas vocês sabem, para completar a DR, ainda tá faltando aquele poder bruto que tá na mão da Nath e do Eike. E agora vocês vão ler, casal, em voz alta, o poder que vocês escolheram. Por favor. Indiquem um 4º casal para a DR. Os indicados devem tirar da DR um dos outros 3 casais. A gente vai indicar o Rafa e a Thalira. Vocês indicam Rafa e Thalira. Então, Rafa e Thalira, atenção. Vocês entenderam agora qual é a dinâmica? Sim, a gente tem que indicar alguém para sair da DR, certo? Vocês vão salvar alguém da DR, é isso. Vamos lá, então. A gente salva. Pensou? Ai, meu Deus. Quem vocês querem salvar? Bia e Gui, Emily e Everton ou Carol e Radamés? E vocês vão substituir esse lugar. Vai tirar a gente? Que é tem que pensar muito. Ok, então, Carol e Radamés, salvos da DR, e no lugar deles, Thalira e Pessina. Rafa, Felipe. Fala Quem aí. tá falando?
Aí, Não, oi, Gui. eu só queria tentar me justificar porque eu não consegui. Eu sei que eu tô voltando um pouquinho atrás. É porque eles me colocaram numa situação como se eu estivesse concordando com a atitude que a Adriana e que o Domini teve, sendo que nem ele concordou com a própria atitude. E eu lembro muito bem, pode voltar lá no Quebra-Pau, eu apontei pra você, Radamés, no seu olho, e falei que se tivesse sido ao contrário, se você tivesse tido uma situação de estresse e alguém falasse aquilo pra você, eu não gostaria da mesma forma. Só pela... Calma, Radamés, eu tô falando. Só pela situação. Então não me coloca numa situação como se eu concordasse com a atitude que ele teve, que eu deixei muito claro que eu não concordava. Que eu não concordava. Eu só falei que você não precisa nem ter falado sobre isso. Tá legal. Tá aqui, galera. Tá bom, ó. Aí agora vocês vão ter a noite aí, os próximos dias pra conversar isso. E aí, eu vou pedir pra Thalíria e o Pessina podem comentar, então, esse uso do poder da esfera. A gente já esperava que seria a gente, né, colocar, e pra salvar, a gente precisou nem pensar. Eu falei, pensaram que eu não tinha entendido, eu tava falando. E claro que a gente salvaria a Carol Radamés. E a gente já esperava, porque eles são nossos adversários desde o começo do jogo, né? E é isso. Então tá certa, mais uma DR formada aqui no Power Couple, Bia e Gui, Emily Everton, Thalíria e Pessina. A partir de agora, o público já pode votar no R7. Em quem você vota pra ficar no jogo? Presta atenção, pra ficar no jogo. Então podem pedir voto a noite toda, que todo mundo vai ficar ligado lá no Play Plus, galera, tá certo? Beleza. Beijo, casais. Valeu, Boa casais. sorte pra vocês amanhã. A gente se vê. Tchau, tchau. Com vocês. Beijo. Feliz aniversário, minha filhada. Vamos tirar esses banquinhos?